Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live da semana, tema escolhido por vocês. A gente vai tratar hoje de clima para safra do Brasil e safra dos Estados Unidos, com quase 90% dos votos. Esse foi um dos temas em destaque nesta semana. Eu estou com vocês hoje ao vivo de Pato Branco, no Paraná, onde encontrei centenas de agricultores aqui da região, e amanhã continuarei nessa região do Paraná para encontrar algumas centenas de mulheres do agro. Então está sendo bem especial poder ter esse encontro presencial, mas é sempre muito bom porque a gente se encontra aqui no digital, depois a gente se conhece no presencial, muito legal. Agora já vejo que tem muita gente entrando, vou aproveitar para saber de onde vocês estão, vou também colocar aqui o tema da nossa live e daqui a alguns minutinhos a gente já vai receber o Douglas Lindman. Ele é pesquisador da Faculdade de Meteorologia de Pelotas e consultor de meteorologia no setor agrícola. Vamos ver, tem muita gente entrando. Aproveitem para me dizer de onde vocês estão assistindo essa live, tá bom? Clima para Brasil. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar o tema aqui para quem chegar depois. Clima para Brasil e Estados Unidos. Vamos lá. Estados Unidos. Opa, que o Brasil ficou em letra maiúscula, vou só corrigir aqui enquanto vocês vão entrando, se acomodando. Aqui está, clima para Brasil e Estados Unidos. Inclusive, gente, essa setinha aqui vocês estão vendo, que está logo aqui embaixo, do lado da interrogação, ela serve para a gente enviar essa live para aquele grupo de WhatsApp ou para aquele amigo, primo, parente, vizinho que está querendo saber sobre clima, que de repente votou também nesse tema aqui nas redes e que pode acompanhar esse conteúdo. Daqui a pouquinho eu já chamo o Douglas, já vi que ele está aqui ao vivo. Antes vou só cumprimentar a Silvia de Santos, São Paulo, a Sandra de Abelardo Luz, Regina Sandra de Abelardo Luz. Temos mais gente do Brasil inteiro entrando. Aproveitem para me dizer as cidades, para que eu possa saber de onde vocês estão assistindo o nosso bate-papo, que vai começar já já. Olha só, o João aqui de Pato Branco, Paraná, tô na tua terra, João. Temos o Guilherme Kessler, que está em Viena, o Gabriel Donato em Santa Catarina, o Otaviano em Muzambinho, Minas Gerais, o Douglas em Matelândia, oeste do Paraná. Tem pessoal do Paraguai, o Maurício, a Valéria Oliveira de Sapezal, Mato Grosso, a Vilma de Palmas, Tocantins, pessoal de Sergipe também por aqui, muito mais gente, sejam muito bem-vindos. Vamos lá então. Desculpa, gente. Hora de chamar o Douglas Lindman. Ele já está aqui com a gente. Vamos lá. Um minutinho. Vamos só. Douglas. Um minuto, gente. Desculpa aí pela tosse. Foi alguma coisa que aconteceu agora. Douglas. Aqui que eu só tô chamando. Por que não tá aparecendo? Um minutinho. Douglas Lindman. Aparece aqui pra mim. Vamos ver. Lindman Douglas, acho que agora deu. Douglas vai entrar? José Marcos de Carmo do Rio Claro, o André de 7 de Setembro, Rio Grande do Sul. Douglas, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer retornar à sua live. Para mim é uma alegria muito grande. Um canal tão importante para o setor do agro como o teu. Uma Obrigada. satisfação. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo tempo e por estar aqui para dividir o conhecimento com a nossa audiência. A audiência que votou quase 90% dos votos para saber justamente sobre clima. Então, eu vou pedir para a gente ir direto ao ponto, que é assim que a gente gosta, começando por Brasil. O que você está vendo de cenário para Brasil, especialmente agora com expectativas, por exemplo, para a segunda safra de milho, né? Pois então, Kellen, começando pelo que já tem passado recentemente, vamos dizer assim, né? A safra de soja ficou muito marcada por vamos dizer, uma gangorra, né? Enquanto produtores do Mato Grosso, a parte de Goiás, sofreu, de certa forma, com um pouco de excesso de chuva.
Uhum. né? Atrapalhou um pouco. Dezembro foi muito nublado, que interferiu um pouquinho. Agora fevereiro também, né? Que atrapalhou um pouco a hora da colheita, ainda atrapalha um pouco. Uhum. Nós temos, vamos dizer assim, a partir do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, o lado oposto, né? Uhum. Que foi a falta desta chuva. A gente teve períodos de dezembro, por exemplo, e parte de janeiro, que no noroeste do Rio Grande do Sul choveu 10% da média histórica. Uhum. Então, foi um déficit muito grande, que isso, de certa forma, acaba influenciando as condições atuais, né? Porém, no Rio Grande do Sul, a gente consegue ainda fazer uma distinção. Produtores da metade sul do estado, mais próximo à região litorânea, ainda conseguiram ter um volume de chuva considerável a nível de culturas, né? E quando a gente começa a projetar, vamos começar por um curto prazo, vamos dizer, nos próximos dias, tá? Próximos 10 dias, vamos dizer Uhum. assim, tem uma expectativa muito boa de chuvas para o Rio Grande do Sul, Uhum. e até vale um alerta para os produtores, porque apesar de a gente vai falar de Laninha depois, mas a gente ainda está sob influência dela, o que, que é uma característica em períodos de Laninha? É essa chuva ser muito irregular espacialmente. Então é muito comum, isso já vem acontecendo, por exemplo, na minha propriedade, por exemplo, chover 100 milímetros e 4, 5 quilômetros à frente chover 30, por exemplo. Uhum. Então, assim, mesmo que tenha uma projeção boa de chuva agora, a partir de domingo à noite para o Rio Grande do Sul, pegando a região noroeste, extremo oeste, Campanha e sul do estado, essa chuva de domingo e ao longo da segunda-feira ela pode ter volumes bem consideráveis, por exemplo, chover 100 milímetros nesse um dia e meio, né? Para os produtores de soja na metade sul do estado, é uma boa notícia, né? Uhum. Porque, segundo relatos deles, é a chuva que falta para complementar o ciclo, né? Para dar Uhum. o start na cultura. Por outro lado, atrapalha um pouquinho para quem iniciou a colheita do arroz, né? Então tem essa diferença. Essa chuva vai, no decorrer da semana que vem, se deslocar em direção a Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, né? Mato Grosso do Sul, com volumes interessantes, né? 50, talvez 100 milímetros, mas sempre reforçando essa questão, a irregularidade dessa chuva, né? Isso Uhum. é um curto prazo. Quando a gente começa, vamos pensar assim, nos deslocar no sentido centro-oeste, nesses próximos 10 dias, falando especificamente primeiro do Mato Grosso do Sul, vai ter um pouco de influência dessa chuva, a parte sul do estado, né? Mato Grosso, depois de vários dias consecutivos de chuva, muita umidade, influência do que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, ela proporcionou muitos dias úmidos, atrapalhou muito a colheita de muitos produtores. É bem provável que agora nos próximos dias vão ter essa janela de tempo mais firme, tempo mais seco, para eles pelo menos finalizar a colheita da soja que ainda não finalizou. A parte de Goiás também, Mato Piba. Então, assim, a curto prazo o cenário é esse, né? Temos chuvas retornando para o Rio Grande do Sul, até com certo, eu diria com uma certa atenção por parte dos produtores, que essa chuva ela vem muito rápida, ela pode vir com uma intensidade bem considerável em alguma região, extremo oeste do estado, Campanha, Zona Sul. Enquanto isso, o Centro-Oeste, agora, muitos produtores estão até celebrando esses dias agora previstos de tempo mais firme, Uhum. justamente para poder finalizar essa a colheita e o plantio da safrinha, né? Muito Então, bem. isso Então, é o Douglas começou trazendo para gente um cenário de curto prazo, né, Douglas? Um cenário, isso. me corrija se eu tiver entendido errado, você dividiu o Brasil no meio, em que há uma expectativa de chuvas do centro-sul do país, ou seja, vai pegar Rio Grande do Sul, vai pegar parte de Mato Grosso do Sul, Paraná, alguma região do Sudeste, e o Uhum. centro-norte vai ter dias um pouco mais secos, o que pode facilitar o andamento, por exemplo, de algum trabalho de colheita que ainda esteja em curso. Esse curto prazo, vamos dar nome a ele, são 10 dias, 15 dias? 10 dias. 10 dias.
No Mato Grosso, vamos supor assim, a partir do meio da semana que vem, já começa a voltar um pouco de nebulosidade. Claro que não vai ser os volumes de chuva que a gente viu nas últimas semanas, que teve regiões ali, por exemplo, em Diamantino, choveu valores absurdos. É claro que não retorna esse volume todo, mas fica um pouco mais nublado. Mas pelo que eu consegui ver de andamento da safra, talvez, vamos pensar assim, nos próximos 5 dias, eles consigam avançar bastante, Ok. né? Claro, a região centro-oeste tem uma particularidade, né, que nós chamamos de chuvas convectivas, que é aquelas chuvas localizadas. Então, eu costumo brincar com os produtores que vai muito da loteria, de Sim. onde irá formar essa convecção e chover, né? Mas, no panorama geral, vai melhorar bastante o cenário. Legal. Vamos então adiante. A gente trouxe Uhum. uma expectativa de próximos 10 dias, o que imagino que para os gaúchos que aqui estejam seja uma boa notícia, ou seja, notícia de chuva Uhum. chegando, especialmente para as lavouras que estão precisando, como soja. Agora, eu Uhum. gostaria de ter um retrato na sua avaliação de como será a condição do tempo para a segunda safra de milho no Brasil. O mercado e muitas consultorias estão colocando todas as fichas de que parte dos estoques perdidos pela quebra de safra de milho de verão ou da segunda safra do ano anterior podem ser parcialmente recompostos por uma safra cheia, agora que está sendo semeada, adiantada, inclusive a semeadura. Uhum. Qual é o diagnóstico para clima na safra de inverno? Então tá, vamos lá. O ano passado a gente teve um grande problema do atraso do período chuvoso, né? Acabou estrangulando demais a nossa, vamos dizer, a safrinha, principalmente no centro-oeste, né? Esse ano, de certa forma, o clima ajudou bastante. O período chuvoso iniciou dentro do seu período normal, climatológico, choveu bem na maior parte do país, centro-oeste. Agora ele se mantém, né? Próximo, vamos pensar assim, em questão dos próximos 3 meses, né? Março, abril e maio. Vamos começar pelo centro-oeste, né? Ainda tem uma expectativa de chuvas dentro da média, o que nos indica que o período chuvoso, então, ele vai se encaminhar para o seu término dentro de uma certa normalidade, né? Então, isso, de certa forma, tranquiliza o produtor. Claro, tem um pouquinho de preocupação em relação a maio, né, que está indicando chuvas um pouquinho abaixo da média. Então, se pode ser, né, nós estamos num cenário de hipótese ainda, a gente está em fevereiro, pode ser que maio termine um pouquinho antes as chuvas, né? O término do período chuvoso, de repente, possa terminar algumas semanas antes. Mas que nem eu reforcei, como nós estamos, né, a maioria dos produtores estão conseguindo implementar as lavouras dentro do período ideal, talvez já não interfira mais no rendimento da lavoura, essa possível falta de chuva em maio no centro-oeste. Uhum. Quando a gente vem, né, eu digo vem porque eu estou em Pelotas, quando a gente vem para a região sul, uma coisa que o produtor precisa ter em mente, a laninha, né, ela atingiu o seu ápice já, né, ela está no período de enfraquecimento, ela está enfraquecendo, só que o que o produtor precisa pensar? Apesar de ela estar enfraquecendo lá no Oceano Pacífico Equatorial, né, as águas estão voltando ao seu normal, em termos de temperatura, esse sinal ele perdura na atmosfera por algum tempo, ele fica persistindo. O que isso quer dizer? Que mesmo eu tendo o enfraquecimento da laninha agora no outono, o que acontece? A previsão de primavera para a região sul ainda é de chuvas um pouco abaixo da média, né? Alguns produtores até gostaram, vamos botar entre aspas assim, que a previsão de um abril mais seco, justamente porque a maioria desses produtores estarão colhendo a soja em abril. Então, o cenário que me falaram alguns produtores, eu consegui conversar bastante com uns na abertura da colheita do arroz, que foi semana passada, aqui em Pelotas, que era o cenário ideal pensado por eles? Que tivesse uma chuva nas próximas 2 semanas, que está sendo prevista agora, para o próximo fim de semana, e que abril seja seco, conforme está sendo projetado. Uhum. Então, tem uma expectativa boa. Quando a gente vai para a safrinha, né, então tem esse cenário bom, de chuvas próximos da média. Claro que a gente ainda não consegue, com tanta antecedência,
ter uma ideia de distribuição dessa chuva. A gente não sabe ainda como ela pode se distribuir. A gente tem uma ideia de comportamento, se vai ser próximo da média histórica, um pouco acima, um pouco abaixo. Então, quando a gente pensa na safrinha, tem uma projeção muito boa em termos de chuva. Né? Da chuva não ter nada, uma projeção nada muito discrepante além do normal. Sabe? Então, assim, mesmo que tenha esse resquício de laninha, ela possa interferir um pouquinho mais para a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, vai ser uma distribuição boa de chuva. Perfeito. Vamos colocar mais uma pergunta aqui, Douglas, que está em com o tópico de chuva e condições climáticas para o milho segunda safra. Para quem está chegando agora, o Douglas disse para a gente que a expectativa é de chuvas dentro da média, o que aponta para um cenário favorável ao desenvolvimento do milho segunda safra. O que ainda não é claro é o cenário de distribuição destas chuvas e o comportamento delas, o que pode, claro, trazer um cenário bastante desafiador para algumas regiões. A pergunta que chega à audiência é: de modo geral, como vai ser o clima na safrinha, você acabou de responder. E ele pergunta sobre seca, chuva ou geada. Vamos fazer um jogo aqui. Geada, o risco está onde? Para qual data? Chuva acima da média, alguma invernada? E o cenário de seca, se a gente puder fazer de uma maneira mais direta para nossa audiência. Tá bom. Bom, em termos de geada, ainda eu vou falar de acordo com os prognósticos feitos agora em fevereiro. Tá? Agora, no início de março, a gente atualiza essas previsões. Por enquanto, não tem nenhuma previsão de frio intenso para a região sul fora de época, vamos dizer assim, antes do inverno. Tá? Por Não enquanto, há não possibilidade de frio antecipado. Esses frios fora de época, intensos, assim, antes do inverno, por enquanto não tem essa projeção. Tá? Também está na normalidade. Em termos de chuva, quando a gente se encaminha para o período de inverno, de novo, o cenário fica muito parecido na região sul. As chuvas ficam um pouco abaixo da média, o que, de certa forma, assim, o que eu costumo alertar o produtor. Às vezes a cultura consegue se desenvolver bem com essa chuva irregular, ela vai conseguir se manter. A minha grande preocupação é a questão de reposição de água. Historicamente, os produtores do Rio Grande do Sul, no período de inverno, eles utilizam muito as chuvas para levar os seus reservatórios. Como nós temos uma projeção de outono e de inverno de chuvas próximo da média ou ligeiramente abaixo da média, então isso é a única atenção que o produtor deve de ter. De novo, quando a gente vai para o centro-oeste, região da 163, né, Rondonópolis, toda aquela região produtora do estado, Mato Grosso do Sul, mais a parte sul, um cenário parecido. Não tem episódios de friagens, por enquanto, previstas. As chuvas encerrar, talvez ali em maio. Algumas outras, geralmente, chove alguma chuva em junho, início da primeira quinzena de junho. Por enquanto, está normal. Esse tem um cenário, de certa forma, eu diria que é bem animador para a safrinha. Claro, corre-se o risco de ocorrer um veranico pelo meio, sempre tem esse risco. Né? Mas, assim, um período de estiagem muito grande, ou de chuvas excessivas nos próximos 2 trimestres, ou seja, até agosto, a gente não tem, por enquanto, nenhum sinal muito forte. Então, de certa forma, ao ver pelo lado do produtor, tranquiliza bastante, né? Muito bem, então respondida aqui a pergunta da nossa audiência. Infelizmente, o nome do profissional que nos escreveu não está aparecendo para mim aqui no Instagram. A gente vai continuar aqui com mais perguntas e aí a gente segue para safra de soja. Aqui está mais uma pergunta da nossa audiência. Há uma perspectiva de um clima favorável para a safra de soja 22-23? Então, saímos da segunda safra de milho com uma expectativa até o momento positiva por parte do Douglas, dizendo que o cenário é, abre aspas, bem animador nas palavras dele. Vamos avançar um pouco mais no calendário e chegar na safra de soja 22-23. O que você já consegue dizer para a gente? Não estaremos mais sobre a influência do Laninha no plantio da safra 22-23? Não estaremos mais. Porque, assim, normalmente como funciona? Normalmente, vamos dizer assim, não que seja uma via de regra. A gente teve um El Niño, 2016, 2017.
Quase sempre, depois de um El Niño, vem sucessivamente uma Laninha. E essa Laninha ela é mais demorada, ela é mais alongada. Ela fica 2, 3 anos ali persistindo. É o que está. Gente, tá falando para mim, Douglas, você tá conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo melhor agora, mas não sei se tô te vendo. Vamos lá, o Fernando tá dizendo que tá com uma dificuldade no som. Vamos ver se só vou pedir uma pausa aqui pra gente saber se a audiência tá ouvindo bem. Gente, tá todo mundo ouvindo? Douglas, fala mais um pouquinho pra gente. Vamos ver se agora se foi uma instabilidade da internet. Tá travando sim, a audiência aqui está nos dizendo. Eu vou pedir para de repente você sair e voltar, pode ser? E assim a gente não perde a nossa live. O Eduardo também disse que cortou. Então, de repente, você sai da live e volta para a gente ver se melhora ou a gente faz alguma tentativa. Muita gente aqui no travado. Pode ser, Douglas? Pode ser, pode ser. Perfeito. Então, o Douglas vai retornar aqui. Nesse momento, eu sigo na conversa com vocês. Me contem o que está acontecendo na região. Alguém aqui já semeou milho segunda safra? Se puderem nos contar como é que está a condição. Aí o Tiago está pedindo para a gente ele responder novamente sobre soja. Ele vai responder, tá bom? Por favor, me ajudem aqui a saber como é que está a situação do milho segunda safra na região de quem já plantou. Se puder, é só comentar. O Douglas está voltando. Vamos ver. Vamos lá, já fiz a chamada aqui, tá bom, gente? Vamos ver. Ah, agora acho que sim. Douglas, está nos ouvindo? Melhorou agora, Kevin? Muito bem. Então, o pessoal pediu para que Sim, você eu estou ouvindo repita qual vai ser a claramente. produção da safra de soja 22-23. Sim. Desculpa, eu acho que foi a minha internet que deu uma instabilidade. Eu estava explicando a questão do El Niño, né? A gente teve o El Niño 2016 e 2017. Historicamente, o que acontece? A gente tem o El Niño sucessivamente depois de uma Laninha. A Laninha, ela é um fenômeno que ela demora um pouco mais, ela perdura por algum tempo mais, 2, 3, 4 anos. Aí, quem está no Rio Grande do Sul consegue sentir bem esse impacto, porque é o período de chuvas abaixo da média, né? Então, assim, eu falei antes que ela atingiu a sua maturação, o seu ponto máximo no verão, então ela começou a decair agora no finalzinho de verão, início de outono. E a tendência é que até o inverno a neutralidade predomine. Então, assim, o que é interessante é que a próxima safra já inicia com um período de neutralidade no Pacífico. Então, assim, o El Niño e a Laninha não são os únicos fenômenos que vão interferir nas chuvas. Mas uma notícia de neutralidade do Pacífico já é um bom sinal, né? Então, quer dizer que é uma preocupação a menos que o produtor possa ter. Claro, pode ter um outro fenômeno que possa impactar, mas em Mas o que termos de significa laninha, isso na prática? A a próxima neutralidade é um safra, bom sinal. Bom não. sinal porque as chuvas vão chegar em setembro, por exemplo, para quem já quer começar a semear a safra, a gente vai ter regularidade. Conta para a gente quais são as características do clima safra 22-23 diante de uma neutralidade que Tá. caracterizam a sua análise de que é um bom sinal. Tá. O que eu quero dizer com um bom sinal? Um bom sinal para a região centro-oeste, primeiro, que o período chuvoso tem uma grande probabilidade de começar dentro do seu período normal, né? Sem grandes atrasos, né? Ali entre a segunda quinzena de setembro, início de outubro, isso que seria a normalidade. Para a região sul, período de normalidade, de neutralidade, o que é bom é que as chuvas voltam a ficar melhores distribuídas, né? A região sul, diferente do centro-oeste e do sudeste, que é caracterizado por um período seco e um período chuvoso, a região sul ela tem as chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Então, quando eu tenho laninha, essa chuva diminui, quando eu tenho El Niño, essa chuva aumenta,
E quando está neutro, a tendência é que ela fique dentro dessa sua expectativa. O que é a expectativa? De acumulados mensais de 100 a 150 milímetros, nessa faixa, assim. Então, entrando na neutralidade, as coisas Muito bem, vamos às começam a ficar manifestações da dentro do audiência. seu Daqui a normal pouquinho eu também, trago em também os termos de chuva. comentários de quem me contou como é que está a situação do milho segundo a safra. Neste momento, o César diz, César Carniel, César Antônio Carniel diz assim: me corrija, por favor, mas as maiores estiagens foram em anos neutros, diz ele. É isso mesmo, Douglas? Vamos descobrir. César, escreva aqui. Para qual região seria? Porque aí a gente precisa ver qual região, que os fenômenos Muito eles bem. atuam de formas diferentes para determinada região do país. A gente Então, se ele aguarda puder nos a resposta qual do região, já César dá para e ter uma enquanto ideia. isso eu trago também outras manifestações da audiência que querem saber como é que vai ser o tempo para, por exemplo, a região do Cealba, a região do Matopiba. Você citou safra 22/23, neutralidade climática, bom sinal, chuvas voltando a ficar melhor distribuídas para centro-oeste e sul. Cealba, Matopiba, qual é a sua visão? Uhum. Bom, também, a região do Mato Piba, parte dela, vamos dizer assim, parte da região Nordeste também, ela tem uma influência grande da Laninha. Mas é num cenário inverso do Rio Grande do Sul. Normalmente as chuvas ficam acima da média, na metade norte do nosso país. De novo, então entrando numa neutralidade, o Mato Piba ele começa também a ter uma distribuição boa de chuva no período de término de período chuvoso. Então, assim, tanto para outono quanto para, vamos dizer assim, início de inverno, que a gente tem uma distribuição de chuva, dentro do normal também. Tá? Não tem nenhuma anomalia muito grande, assim, que salta aos olhos de quando se analisa a previsão climática de longo prazo, que a gente chama. Por enquanto está, assim, o produtor, o término do período chuvoso dele, por enquanto está dentro do seu normal. Chuvas de março, abril, maio, né? E aí já maio, a segunda quinzena de maio, a O partir de mesmo junho, vale já para o Cealba, para a diminuindo, região de Cealba. entrando no período seco. Sim, sim, sim. É mesmo um Legal, vamos lá. prognóstico bastante semelhante, porque está bem Obrigada, desculpe, homogêneo para aquelas Douglas. Vamos regiões, à resposta essas do projeções. César. Ele fez a provocação dizendo que, na visão dele, a Não, lembrança que ele tem é de que a estiagem mais severa que ocorre no sul é em períodos de neutralidade. Ele acabou de escrever aqui para a gente. E eu já aproveito para dizer que a Vera Adriane também disse: região sul, neutralidade na região de muitos Capões, Rio Grande do Sul, em 2019 foi muito seco. Obrigada pelas contribuições de vocês. Conta para a gente, Douglas, sua visão. Então, 2019 já era uma influência já da Laninha César. entrando em cena. A questão é do Marcos, né? Que foi a pergunta. César, desculpa. César, a questão assim, o Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, ela já deixa de ser apenas e exclusivamente uma influência da Laninha ou do El Niño. A passagem de sistemas que a gente chama de sistemas frontais, que são as frentes frias. Existe um outro fenômeno que fica em torno do continente antártico, lá no hemisfério sul, que ele tem uma fase positiva e negativa. A gente chama de oscilação antártica, esse sinal. Dependendo do sinal deste fenômeno, ele faz que as frentes frias se desloquem sobre o oceano, ao invés de passar sobre o Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, que seria a trajetória normal. Então, por isso que, mesmo que eu tenha um período de neutralidade de Enos, né, El Niño, Laninha, às vezes essa oscilação entra em cena. Então, a região sul do Brasil, ela tem uma que a gente chama de dinâmica da atmosfera bem mais intensa em termos de chuvas, se a gente comparar com a região central do Brasil. Então, por isso que em anos neutros a gente pode ter, assim, seca, a gente pode ter muitas chuvas também. Muito bem, Então, muito depende obrigada muito desse pelas outro fenômeno respostas. também. A gente tem aqui várias perguntas sobre regiões específicas do país. Então, antes da gente sair do Brasil, que é onde a gente está focando a nossa atenção, vou trazer o da nossa audiência de ter mais detalhes sobre a sua Uhum. previsão para milho segunda safra, algo que a gente já tratou, mas a pergunta do Sandro Mioto é: como especificamente será o clima na região oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul para a safrinha? Obrigada, Sandro, pela.
Uhum. Então, Sandro, eu até tive a oportunidade de passar em loco, onde assim, eu passei de carro ali ao longo da 163, sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, na época da soja, eu vi que estava lavouras bem debilitadas pela essa falta de chuva. É um cenário muito semelhante ao noroeste do Rio Grande do Sul. Recentemente, vamos supor, recentemente que eu digo nos últimos 2 meses, dezembro e janeiro, choveu praticamente nada, muito pouco nessas regiões. Então, a gente está num período de verão, dias muito longos, tem radiação incidente muito grande, quase porque tem uma evaporação, uma perda de água muito grande do solo. Então, assim, mesmo que eu tenha março, abril e maio, nessa região, chuvas na média, tá? Ou um pouquinho abaixo da média, a minha preocupação é o quanto esse histórico de falta de chuva possa pesar, porque eu não tenho água reservada no solo. Né? Eu não tenho água para suprir uma possível parada de chuva. Mas a projeção para a safrinha para o oeste do Paraná, região sul do Mato Grosso do Sul, Dourados, Maracaju, Naviraí, são de chuvas próximo da média. Tá? Tanto agora para o outono, tanto até o início do inverno. Né? Ainda a gente tem esse cenário, de certa forma, talvez para o milho ainda Muito, consiga ser ou seja, satisfatória há essa um chuva, cenário né? que Ele consiga aponta se para desenvolver. possibilidades de chuvas boas, que garantam, né, uma cultura no seu pleno desenvolvimento, porém, qualquer estiagem que possa ocorrer, ela vai encontrar um histórico de falta de chuva, e isso pesaria no sentido de gerar uma perda de potencial produtivo, correto, Douglas? Sim, essa seria a minha preocupação, seria essa, né? Talvez o histórico que tem ali na memória, vamos dizer assim, que possa pesar numa possível, vamos supor assim, que passe uma semana sem chuva, 15 dias sem chuva, e aí a cultura começa a sofrer um pouquinho. Mas, na média, Muito bem, vamos a gente avançar um pouco também, mais na uma nossa projeção muito conversa. A próxima gente da já média, cobriu assim. a condição da safra de milho, segunda safra. Passamos também pela safra 22, 23 expectativas, e também o Douglas já trouxe previsão de Uhum. curto prazo para a safra que está em curso no Brasil nesse momento, seja a soja, e a gente vai trazer aqui algumas participações da nossa audiência, porque na sequência o Douglas vai entrar num tópico que é: saímos de um laninha para neutralidade quando e se os Estados Unidos estarão sob a influência desse novo fenômeno na semeadura da safra. É para daqui a pouquinho, antes da gente chegar no tempo para os Estados Unidos. Tem mais gente fazendo perguntas aqui sobre o tempo no Brasil, alguns cafeicultores também, e eu estou buscando as manifestações da audiência sobre o desenvolvimento do milho segunda safra. Eu vi que teve gente aqui dizendo que já semeou, mas que estava com alguns dias sem chuva. Estou procurando aqui no comentário. Vamos ver se eu consigo buscar alguma dessas Uhum. informações. Bom, eu vou buscar, porque teve muitos comentários depois, eu não estou conseguindo encontrar, então lamento aqui pela dificuldade. E vamos adiante. Neutralidade começa a partir de quando? E aí a nossa audiência está pedindo um pouquinho mais de detalhes aqui, seja sobre Goiás, seja sobre café. Vamos fechar Brasil. Mensagem final. É quando vai o Laninha, quando começa a neutralidade e o cenário Tá. geral de Brasil para as culturas, seja ela café, milho, soja, o que você consegue fazer num breve resumo para a gente. Tá bom. Bom, a expectativa aqui é a neutralidade, né? Então a laninha se encerre agora entre o final do outono e início de inverno. Então o inverno ele já vai estar em neutralidade. Né? Então isso já, a maioria dos centros de previsão a nível global já tem esse prognóstico. Né? Que o inverno a gente já esteja em influência, ou seja, a próxima safra, né, 22, 23, ela começa com um período de neutralidade. Em termos de chuva, quando a gente vai para a região sudeste, né, ficou muito marcado esse período chuvoso com os eventos extremos de chuva no Rio de Janeiro, São Paulo, sul da Bahia. Mas também é bom lembrar que a região interior de São Paulo e parte do Triângulo Mineiro faltou um pouco de chuva em novembro e dezembro. Né? As chuvas ficaram um pouco abaixo da média. Mas esse término de período chuvoso, a gente, por enquanto, também muito próximo da média, até um pouco ligeiramente acima,
tá? A região sudeste, a região a zona da Mata Mineira, parte do Espírito Santo, os produtores de café, não, que nem eu falei, vale para eles também, que não tem esse período, não tem, por enquanto não tem essa previsão de frio antecipado, né, frio extremo, e chuvas, o período chuvoso se encaminhando Muito para a bem, muito sua obrigada, normalidade Douglas. até o fim. A Gabi Então, acho que esse que é o Agro acabou recado. de escrever dizendo que são 22 dias sem chuvas no interior de São Paulo. E eu acredito, né, Gabi, que seja sobre o plantio do milho segunda safra, se puder, nos traga essa informação. Vamos agora para os Estados Unidos. Quais são as condições do clima para a semeadura da próxima safra norte-americana? Bom, Kelly, os Estados Unidos ele tem uma característica muito semelhante ao nosso clima quando se trata de laninha. Eles também são diretamente impactados, né? A laninha bagunça muito o sistema de chuvas aqui e lá também. Bom, com essa tendência de neutralidade, a expectativa assim, para a região do cinturão, né, o Cornell Belt, que agora a primavera deles, né, agora março, abril e maio, e o verão, junho, julho, agosto, as chuvas também se normalizem. Então, o prognóstico hoje, a previsão de hoje é que eles consigam ter um início de semeadura dentro do normal, não tem nenhum extremo de chuva nem para nenhum dos lados, assim, nem para de mais, nem a menos. O que chama um pouquinho a atenção é quando a gente se direciona um pouquinho para a região do Colorado, mais para o sul, já saindo um pouco do Cornell Belt, é a questão da temperatura acima da média. Tá? Então, isso pode afetar um pouco, né, o período de semeadura, essas temperaturas um pouco elevadas, acima da média. Né? De certa forma, isso pode atrapalhar. Mas em termos de chuva, de regime pluviométrico, por enquanto o cenário para eles é bem otimista também. Isso para diferentes modelos, tanto quando a gente pega o modelo americano quanto o europeu, o cenário é bem Isso condizente. agora Então, isso quer transformando dizer que é essas bem provável informações que ocorra. em um degrau adiante, significa que você está vendo uma safra com potencial de recorde para o milho segunda safra no Brasil e safra dos Estados Unidos também com potencial de ser recorde, porque o clima é um dos fatores principais para a gente ter uma produção farta. E pela sua mensagem aqui, você está enxergando sinais Uhum. positivos tanto para as lavouras da América do Sul quanto para a América do Norte, né? A questão dos Estados Unidos, para quem gosta de acompanhar, eu sei que tem muitos produtores que gostam de acompanhar o cenário deles, eu diria que a previsão agora de março, a atualização de março vai ser fundamental. Porque aí em março eles já conseguem entrar numa janela de previsão já mais assertiva da previsão climática, da previsão de longo prazo. Então, assim, essa de fevereiro é um indicativo. Né? Está indicando que podemos ter uma certa normalidade na chuva para a região produtora deles. Agora, saindo na primeira quinzena de março, saindo essa atualização da previsão, e se manter esse cenário animador, vamos dizer assim, de chuvas da média, bom, acho que aí é bem provável assim, que eles vão ter uma boa safra de soja que vai iniciar lá, né? Que aí já vai O ter que um cenário mais significa dizer que você está consolidado, vendo de médio, possibilidade de longo safra prazo. farta e cheia, América do Sul e América do Norte, nesse momento, com as informações que você detém. A termos de clima, vamos dizer assim, da parte que me compete, não vai, provavelmente não vai ser um fator que atrapalhe, vamos dizer assim, né? Eu acho que não vai atrapalhar tanto a nossa produção aqui da safrinha, quanto pelo Legal. E menos o agora, para a início gente da finalizar, safra Douglas, conta nos para gente Estados quais são os Unidos. pontos de desafios que você enxerga que possam fazer com que esse modelo que a gente está enxergando de um clima um pouco mais propício não se confirme. Você descartou o frio antecipado, disse que há um cenário mostrando aí uma boa perspectiva de chuvas, ou pelo menos dentro da média. O que pode dar errado, o que não está tão evidente na previsão, mas que é um alerta, Uhum. especialmente em anos de neutralidade climática. O meu grande recado para o produtor é ele ficar bastante atento agora nas próximas semanas. Porque, de uma forma geral, os modelos eles são atualizados na primeira quinzena de cada mês.
Então, agora, nas primeiras 2 semanas de março, sai o que a gente chama de novas rodadas, né? Sai as atualizações. Então, nessa primeira quinzena, vai alinhar muita informação, tá? Mas o que eu fico animado, assim, o que me deixa um pouco mais tranquilo? Porque se tivesse um cenário de seca prevista, ou de excesso de chuva previsto agora em fevereiro, o produtor deveria ficar um pouco mais alerta. Como não tem nada muito discrepante em termos de chuva, em termos de frio extremo, o produtor, então, assim, ele pode ficar, ele nunca vai ficar 100% tranquilo, né? Mas ele pode ficar um pouco mais tranquilo. E eu acho que aí vale muito a pena ele procurar um meteorologista que trabalhe na área, para ver, olha, como é que vai ser essa atualização de março? Vai se manter esse bom prognóstico? Eu confesso que é bem provável que se mantenha esse cenário positivo, esse cenário interessante. Porque, como eu falei, quando tem um sinal muito forte, uma previsão assim de seca ou de chuva muito forte, ela vem se mantendo ao longo dos meses. E a gente não vê isso agora nos próximos outono e início de inverno. Então, assim, mas sempre vale muito a pena o produtor, eu costumo falar para eles trabalhar por escalas. Analisa a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Vai sempre procurando a meteorologia no Brasil, de uma certa forma, é uma área que vem crescendo bastante, vem conseguindo, de certa forma, se aperfeiçoar às demandas do agro, que eu acho super importante e super válido. Então, o produtor que tem esse interesse, procure. Tem profissionais que vão poder dar um suporte muito bom. Tá? Mas, a princípio, o cenário, ao meu ver, né, essa é uma análise minha, bastante otimista em termos de Que chuva assim para o seja, nosso, Douglas desse término Lindman, que período chuvoso aqui no pela Brasil. presença, por prontamente atender o nosso convite, por responder as dúvidas da nossa audiência e que os prognósticos de tempo favorável ao bom desenvolvimento da safra confirmem para que os produtores, né, que viveram aí quebras recentes possam desfrutar de uma safra cheia, de uma colheita farta. Volte sempre, e muito obrigada pela presença. Obrigado, Kelly, de novo pelo convite. Sempre estarei, assim que possível, disponível para poder colaborar. E eu sempre falo para os produtores, assim tão quanto eles, eu também torço muito sempre que esses prognósticos, quando são bons, que eles se confirmem. Produtor feliz, a gente fica feliz também, né? Porque a gente sabe o quão desafiador é trabalhar no setor agrícola, né? E sempre que precisar de Muito informações de clima, meteorologia, pode obrigada a você, acionar. Douglas. Tá bom? Obrigada a Obrigado de todos novo. que estiveram Boa conosco na noite noite. de hoje. Obrigada pelas perguntas, pelo conteúdo. Aviso a você, Douglas, e a todos que estão nos assistindo que essa live vai ficar imediatamente salva aqui no nosso Instagram. É só você entrar no meu feed e assistir, tomar nota. E ainda hoje vai estar disponível em todas as plataformas de podcast também e no YouTube. Aproveitem para ouvir novamente e tirar dúvidas. Douglas, obrigado.